Bem, amigo, chegou o momento e diz uma coisa pra mim. O que você pensa quando mencionam o nome Aliens, o Oitavo Passageiro? Com certeza, você vai pensar que ele é um clássico, que ele é a mistura perfeita de terror com ficção, que a frase no espaço, ninguém vai ouvir você gritar, é emblemática. Você vai pensar na Ripley, com certeza, como a única sobrevivente naquele verdadeiro massacre. Você vai pensar, inclusive, na figura do próprio Alien. E, acima de tudo, você vai chegar à conclusão que Alien, o Oitavo Passageiro, é um dos maiores clássicos da história do cinema e um dos filmes que redefiniram o terror e a ficção. E eu concordo plenamente. O Aliens, o Oitavo Passageiro, é um filme brilhante. É o Ridley Scott na mais alta primazia da sua capacidade de direção. Não tem mais nada que eu possa falar que já não tenha sido dito sobre esse filme. A não ser que a continuação dele, o Aliens, o Resgate, de 86, é muito melhor. Mas muito melhor. É um filmaço, é uma obra-prima. E o James Cameron, ele sabia que ele não ia poder competir com o Oitavo Passageiro. Ele sabia. Então, ele vai na direção oposta e cria um filme de ação simplesmente explosivo. No Aliens, o Resgate, tudo funciona. Tudo. A história, as atuações, os personagens, a direção, o design das criaturas. E é claro, a Rainha Alien. A Rainha Alien é espetacular. Quando você pensa no design da Rainha Alien, caramba, James Cameron é um gênio. Ele é um gênio. E pensar que quando o Aliens, o Resgate chegou nos cinemas, o Cameron não era esse diretor visionário que nós conhecemos hoje em dia. O James Cameron é um cara que hoje está ajudando o cinema a evoluir cada vez mais. A cada filme que ele lança filme a cada 10, 12 anos, né? Ele evolui cada vez mais a arte de assistir filme. Embora ele tenha feito o primeiro Terminator, 84, e o Piranhas 2, claro, seu primeiro clássico, foi aqui no Aliens que ele mostrou realmente a que veio. Que ele mostrou realmente que ele é não só um diretor, não só um cineasta, mas um esteta. Um cara que pensa a ação como ninguém mais pensa. Quando você bate o olho num filme de James Cameron, você fala, James Cameron. Porque as cenas de ação são realmente impressionantes. E aqui, no Aliens, o Resgate, ele pega o conceito de um filme, que é o Oitavo Passageiro, e transforma numa obra-prima. Mas uma obra-prima tão absurda que eu nem sei como explicar. Não sei. A história se passa 57 anos depois do primeiro Alien, com a Ripley, a Ellen Ripley, né, a sobrevivente, a única sobrevivente daquele massacre, sendo resgatada, enfim. E aí, ela acordando num novo mundo. Conforme a trama avança, lá no planeta LV-426, que é onde eles acharam o Alien no primeiro filme, agora não é um planeta mais isolado, agora tem uma colônia que vive lá. E aí a Ripley é recrutada, juntamente com alguns soldados, para ir até o planeta, porque alguma coisa está errada por lá. E é nesse ponto do filme, no momento em que os soldados são apresentados, que o filme brilha. Porque cada um deles tem uma personalidade diferente. Um personagem é melhor que o outro. O Cabo Hicks, do Michael Biehn, é tão heróico quanto a Ripley. O Hudson, do Bill Paxton, falecido Bill Paxton, é irritante no começo, é irritante, mas aos poucos ele vai tendo um arco tão bacana. A Vasquez, da Janet Goldstein, é foda demais, ela é tão foda. Ela é o que aconteceria se o Rambo fosse mulher. Ela é incrível. E é claro, o Bishop, do Lance Henriksen, que é bem misterioso no começo, afinal, no primeiro filme, nós vimos o que o Ash, aquele androide, fez com a Ripley. E a gente fica tão em cima do muro com ele quanto a Ripley fica no começo do filme. E os outros personagens também são muito bons, então é uma equipe muito bem desenvolvida. O roteiro gera uma certa animosidade, eu diria, uma falta de afinidade da Ripley com os soldados e vice-versa. Porque a Ripley é a única pessoa que enfrentou e sobreviveu a um alien. Só que os soldados, eles não respeitam isso. E eu gosto desse momento, porque o Cameron conta basicamente a mesma história, só que de um ponto de vista diferente. A tripulação da Nostromo não tinha nenhuma experiência tática. E aqui são soldados treinados, veteranos de guerra, e eles são exterminados um a um no momento em que eles pisam no LV-426. As cenas de ação do Aliens no Resgate são primorosas até os dias de hoje. Estou falando de um filme de 1986. No primeiro filme era só um alienígena, aqui é uma ninhada. Só que mesmo assim, o Cameron trabalha da mesma maneira que o Ridley Scott trabalhou no primeiro filme. Ele apresenta os xenomorfos aos poucos. A princípio eles ficam nas sombras, misturados com a estrutura do lugar, e quando a luz vai aparecendo, eles vão surgindo. E aqui o design das criaturas é mais animalesco e consequentemente mais perigoso. E esse perigo se torna 1000 vezes maior quando entra em cena a Newt. Acho porque rapidamente a Sigourney Weaver se afeiçoa
Isso tem uma explicação. No corte do diretor, é colocado que a Ripley tinha uma filha que morreu de câncer e ela não viu a filha crescer porque ela estava em animação suspensa. E ela tomada por um sentimento de perda absurda, porque ela perdeu a filha dela e ela nem viu a filha dela ir embora. Então isso causa um buraco no coração dela, que é de certo modo preenchido quando aparece a Newt. Então o Aliens do Resgate, bem no fundo, tirando as várias camadas de ação, de ficção, de militarismo, de personagens badass, é um filme sobre maternidade. Mais do que isso, sobre uma mãe reencontrando a sua maternidade. O elenco todo tá bom, mas a Sigourney Weaver, ela entrega uma atuação digna das grandes personagens da história do cinema. E não é à toa ela foi indicada ao Oscar. Aliás, eu fico muito feliz toda vez que eu penso que a Sigourney Weaver foi indicada para um Oscar pelo Aliens 2. Não é pelo primeiro Aliens, é pelo Alien 2. Isso me deixa muito feliz, de verdade, porque é uma atuação incrível. Ela passa por todas as nuances que uma personagem pode passar e ainda assim ela mantém o seu heroísmo, ela mantém a sua chama. Ela é badass pra caramba, puta que eu pariu. A Ripley é foda demais, mas demais. E aí você cria um paralelo com a própria rainha dos aliens. Por quê? Porque a rainha dos aliens, ela coloca os ovos, ela tem vários filhotes. E tem um momento que a Ripley invade o ninho dos aliens e toca fogo no puteiro todo. Ela não quer nem saber, ela taca fogo. Isso faz com que a rainha alien vá atrás dela. E o que nós temos no final do filme é um confronto entre duas mães que estão protegendo a sua própria prole. A Ripley, sua prole adotiva, a Newt, e a rainha alien, a sua prole que foi assassinada pela Ripley. Então, é um combate que tem muitas camadas, que tem muito a ser contado com direito. Uma das maiores frases da história do cinema. Get away from her, you bitch! Essa frase é foda pra caramba. Puta, toda vez que eu escuto essa frase, me arrepia, me arrepia, me arrepia num nível que eu não sei explicar. Aliens, o Resgate é espetacular. É impressionante como esse filme é bom. E é impressionante como o James Cameron, ele consegue fazer duas das maiores continuações da história do cinema, que é Aliens, o Resgate e depois o Terminator 2. Só por isso James Cameron já tá no Olimpo dos melhores diretores e roteiristas de todos os tempos. Aliens, o Resgate é simplesmente espetacular. Espetacular. Simples assim, não tem mais o que falar. É isso. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai. Bem pra você. Postei pra aí.